Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou trazendo aqui para a gente poder resolver a prova do PAES, tá? O PAES é um vestibular seriado que a gente tem aqui na nossa cidade, oferecido pela Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros. E eu vou estar resolvendo aqui com vocês hoje a prova de matemática e de química do PAES 2019, ou seja, que a gente teve aqui no ano passado, ok? Primeiro, nessa primeira parte do vídeo, eu vou resolver a prova de matemática especificamente, e depois, na segunda parte, que vai ser lançado logo depois, a gente vai resolver a prova de química. Vamos então começar pela de matemática. Na primeira questão de matemática, ele fala o seguinte para a gente: o maior número inteiro de quatro algarismos que é divisível por 2 e por 3 vale quanto? Então, galera, vamos pensar. Primeira coisa, como que faz para um número ser divisível por 2? Simples, basta que ele seja par, não é? Todo número par vai ser divisível por 2. Então, a gente tem nas quatro alternativas ali, todos eles são números pares. Então, a gente não consegue descartar nenhuma alternativa olhando essa primeira parte. E por 3, quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos dão um número divisível por 3. No caso, se a gente somar aqui, ó, 9 mais 9 mais 9 mais 4, a gente vai ter um resultado igual a 31. 31 não é divisível por 3, então esse número também não vai ser. Da mesma forma, se eu somar todos esses números aqui, eu vou ter 29. Também não é divisível por 3. Já na letra C, se eu somar todos os algarismos, a gente vai ter uma soma igual a 33. E 33 dá para dividir por 3. 33 ficaria 11, né? Dividido por 3. Então, de cara aqui, o único número que pode ser dividido por 2 e por 3 ao mesmo tempo é a nossa letra C de casa. Ok? Questãozinha bem simples. Vamos para a próxima questão aí, ver o que ela está falando com a gente. Bom, nessa próxima questão ele está falando o seguinte: se x é o mínimo múltiplo comum de 60 e 80, e y é o máximo divisor comum de 48 e 56, então quanto que vale x menos y? Ok, galera. Primeira coisa, como que a gente calcula o mínimo múltiplo comum entre dois números? O mínimo múltiplo comum entre 60 e 80 vai ser: basta que a gente faça a fatoração dos dois números ao mesmo tempo. Que traço feio. Mais ou menos assim. E aí, o valor que a gente encontrar da fatoração vai ser o mínimo múltiplo comum. No caso aqui, a gente começa dividindo por 2, vai ficar 30 e 40. Por 2, 15 e 20. Por 2, 15 e 10. Por 2, 15 e 5. Por 3 agora, 5 e 5. E por 5, 1 e 1. Tá? Então aqui a gente tem como mínimo múltiplo comum 240. Agora o máximo divisor comum entre 48 e 56. Quem é o máximo divisor comum entre eles? 48 e 56. A gente faz exatamente do mesmo jeito, fatorando os dois, só que agora você só pode fatorar por números que dividam os dois ao mesmo tempo. Então, quando a gente coloca aqui, ó, 48 e 56, dá para dividir por 2, vai ficar 24 e 28. Ainda dá para dividir por 2 ao mesmo tempo, então fica 12 e 14, e aqui ainda dá, fica 6 e 7. Se eu for dividir por 2 aqui, só o 6 divide, o 7 já não divide mais, então não tem como a gente continuar. O máximo divisor comum vai ser 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tá bom? E aí ele quer saber quanto que vale x menos y. Quanto que vale x menos y? 240 menos 8. Isso dá 232. É a resposta da questão. Mais uma questão super simples. Vocês veem que realmente esse vestibular ele não requer questões muito complicadas. Ele requer que você saiba o básico das questões, o básico das disciplinas, das matérias que a gente vê, só que não aprofunda muito. É bem tranquilo. Na questão 42, a gente tem o quê? Pode-se afirmar que 0,2 ao cubo mais 0,3 ao quadrado é igual a quanto?
Primeiro, galera, como que a gente vai fazer para poder resolver essa questão? Eu só vou resolver potência de números decimais passando esses números decimais para números fracionários, tá? Toda vez, se você tiver qualquer dificuldade em resolver a potência de um número decimal, passa ele para fracionário. Nesse caso aqui, a gente pode escrever o 0,2 como 2 sobre 10. Concordam? Por quê? Aqui a gente tem uma casa depois da vírgula, então eu divido por apenas um zero depois do 1. Se eu tivesse duas casas, eu colocaria dois zeros, ficaria 100, e por aí vai. Então, vai ficar 2 décimos elevado ao cubo, mais 3 décimos elevado ao quadrado. Quanto que dá isso aqui, pessoal? 2 ao cubo, 8. 10 ao cubo é 1000, né? Mais 3 ao quadrado é 9 e 10 ao quadrado é 100. Beleza? E agora a gente caiu numa soma de fração. Como que a gente resolve soma de fração? Basta colocar no mesmo denominador. Eu sei que se eu multiplicar isso tudo aqui por 10, eu vou chegar no mesmo denominador, porque 100 vezes 10 é 1000. Então eu vou reescrever essa fração como 8 sobre 1000 mais 90 sobre 1000. Quanto que vai dar isso aqui? A gente conserva o denominador, que é 1000, e soma 8 mais 90, 98. Pronto, acabou a questão. Dá para simplificar? Dá. Eu posso simplificar aqui por 2 e aqui por 2. Então a gente tem que simplificar. Na parte de cima vai ficar 49, na parte de baixo vai ficar 500. Agora não dá mais para simplificar, a gente só vai lá e marca a questão certa, letra D. Outra questão bem simples também. Questão 43, vamos ver ela aqui. Na questão 43, ele está falando o seguinte para a gente. Se x é um número real, de modo que o módulo de x mais 1 é menor do que 2 e o módulo de x menos 2 é menor do que 2, então x pertence ao intervalo real qual? Beleza, pessoal. Aqui a gente tem uma inequação, só que uma inequação com a presença de módulo. Sempre que você tiver a presença de módulo, pessoal, vocês têm que lembrar que aquilo ali que tiver ali dentro, mesmo se for negativo, vai ficar positivo, ok? Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, qual que é o módulo de 2? Isso dá 2. Mas qual que é o módulo de menos 2? Também dá 2, tá? Todo número, independentemente do sinal, se tiver dentro de módulo, você vai escrever ele positivo. Então, vamos supor que esse resultado aqui dentro dê menos 3. Eu sei que menos 3 é menor do que 2. Só que como está dentro do módulo, a gente teria que considerar o valor de 3. E 3 passa a ser maior do que 2. Então, como que a gente faz para poder resolver uma inequação desse tipo? A gente pega esse número aqui, que eu quero que seja maior, eu coloco ele como o sinal negativo, então vai ficar menos 2, e ele vai ter que ser menor do que x mais 1, que é menor do que 2. Entenderam? Ou seja, eu reescrevo, só que para poder tirar o módulo, eu tenho que falar que o que está lá dentro é maior do que o negativo de quem está lá fora. Beleza, pessoal? Pronto. É só reescrever dessa forma e aí fica bem fácil para a gente resolver. Eu preciso isolar o x. Para eu isolar esse x, eu tenho que tirar o 1 daqui, ó. Esse 1 daqui eu tenho que tirar ele. Esse 1 vai passar tanto para cá quanto para cá. E dos dois jeitos ele passa subtraindo. Então ele vai vir menos 2 menos 1. O x mantém lá dentro. E vai ficar aqui do outro lado 2 menos 1. Consequentemente, menos 2 menos 1 é menos 3, que é menor do que x, que é menor do que 1. Então a gente já sabe que esse intervalo aqui ele vai de menos 3 até 1. Ok? Como não tem a presença do menor ou igual, a gente tem colchete aberto para os dois lados. Agora vamos ver como é que vai ficar a segunda inequação. A segunda inequação vai ficar assim, ó.
a gente tem o valor de menos 2. Esse valor de menos 2 tem que ser menor do que x menos 2, que tem que ser menor do que 2. Ok? Eu fiz a mesma coisa, só que agora tirando o módulo e deixando maior do que menos 2, porque é o contrário de 2. Tá bom? Então, pessoal, esse menos 2 aqui eu vou jogar para os dois lados agora da inequação. Ele vai positivo, então vai ficar menos 2 mais 2, menor do que x, e menor do que 2 mais 2. Menos 2 mais 2, 0. É menor do que x, e é menor do que 4. 2 mais 2 vale 4. Consequentemente, esse x ele vai estar no intervalo de 0 até 4. Aí a gente tem que calcular qual que é a interseção entre esses dois intervalos. A interseção entre esses dois intervalos. Como que a gente faz? Bom, entre os dois primeiros termos, a gente pega o maior. E entre os dois segundos, a gente pega o menor. Entre 1 e 4, 1 é menor. Então, finalizou, o nosso x vai estar no intervalo de 0 até 1. A gente pode marcar com toda segurança a letra A. Beleza? Vamos passar para a próxima, então. Questão 44. Na questão 44, a gente tem o seguinte. Um livro é vendido por R$30 a unidade, e o custo para produzir cada livro corresponde a um valor fixo de R$5, mais R$10 por unidade. Nessas condições, pode-se afirmar que o lucro obtido na venda de X livros é em reais, dado por uma função afim, definida por... Então, pessoal, como que a gente faz para poder calcular o lucro obtido na venda de X livros? Pessoal, o lucro de qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida vai ser o quê? Vai ser o preço de venda, né? Vamos supor que eu comprei um carro por 10 mil e estou querendo vender por 15. O valor que eu vendi menos o valor que eu gastei vai ser o lucro que eu vou ter, de 5 mil. Concordam? Então, sempre o valor da minha receita, o valor que eu vendi, menos o valor do meu custo, vai ser o valor do meu lucro. Nesse caso, então, basta a gente achar qual que é a função receita, qual que é a função custo, subtrair uma da outra para a gente achar a função lucro. Como é que vai ficar, então? A função receita é o preço de venda. Então, ele vai ser R$30 vezes X, porque eu não sei quantos livros vão ser vendidos. Então, de acordo com a quantidade de livros que eu vou vender, eu vou colocar aqui no lugar de X e multiplicar por 30. E qual que vai ser a função custo? A função custo vai ser o valor fixo de R$5, independente da quantidade de livros que eu fabricar, eu vou gastar R$5, que é fixo, pode ser 1 ou pode ser 1000, e mais R$10 a unidade. Então, eu vou colocar aqui mais R$10 a unidade, mais 10x. Ok? Consequentemente, qual que vai ser a função lucro? A função lucro vai ser a função receita menos a função custo. Consequentemente, a função lucro vai ser 30x menos a função custo, que é 5 mais 10x. Ok? Só fazendo essa conta aqui rapidinho, a gente tem 30x menos 5 e menos 10x. Então, a nossa função lucro vai ser 30x menos 10x, eu posso falar que é 20x, e o menos 5, a gente mantém ele. Essa é a nossa resposta final. A função lucro vai dar 20x menos 5, e a gente pode marcar a letra C como resposta. Ok? Vamos agora para a questão 45. Na questão 45, ele fala assim para a gente. Um recipiente contém 16 litros de uma solução aquosa com 25% de álcool. Para que se tenha uma solução com 50% de álcool, deve-se acrescentar. Então, pessoal, essa questão aqui ela é uma questão bem tranquila e bem interessante de porcentagem. Vocês vão ver que ela tem um pequeno macetezinho para a gente poder resolver. Como é que vai ficar? Bom,
Se a gente tem 16 litros de uma solução aquosa com 25% de álcool, vamos calcular quantos litros de álcool que a gente tem nessa solução. 25%, ou seja, 25 sobre 100, né? É a mesma coisa. De 16 litros, vão dar quanto? Aqui nessa primeira parte, eu posso dividir tudo por 25, ou seja, vai ficar 1 sobre 4, vezes 16. 16 vezes 1 é 16, dividido por 4 é o próprio 4, ok? Então, a gente tem 4 litros de álcool nessa solução. Ele está querendo que a gente tenha uma solução com 50% de álcool. E aí eu estou querendo adicionar álcool. Mas vocês concordam comigo que se eu adiciono álcool, eu vou ter mais líquido e mais solução? Obviamente, se eu acrescento 4 litros de álcool, eu vou deixar de ter 16 para ter 20. Então a gente vai ter um cálculo mais complicado de fazer, porque vai ter que estar sempre calculando em cima das alternativas, para cada aumento, quanto que vai aumentar de porcentagem. E não é legal fazer isso, é muito mais difícil. Então a gente faz de forma contrária. A gente faz a conta com o que sobrou, tá? Como assim? Se eu tenho 16 litros de uma solução aquosa e 4 litros eu sei que são álcool, 16 menos 4 é igual a 12 litros de não álcool, vamos colocar assim, tá? 12 litros de coisas que não são álcool. Para que se tenha uma solução com 50% de álcool, deve-se acrescentar. Se eu vou acrescentar álcool, eu vou mexer na minha outra parte da solução? Não. A parte que não é álcool, ela vai continuar representando 50%. Então, se essa parte que não é álcool vai representar 50%, eu sei que 12 litros representam 50%. E se 12 litros representam 50%, a gente vai ter que ter 12 litros de álcool também para poder ter 50% de álcool, tá? Então a gente vai ter 12 litros de coisa que não é álcool e 12 litros de álcool, que aí a gente consegue ter 50% de álcool. Se você já tem 4 litros de álcool, falta quantos para poder chegar em 12? 12 menos 4 igual a 8 litros. Então você precisa acrescentar 8 litros de álcool. Ok? Uma questão super simples de porcentagem, só que você tem que identificar isso. Você tem que identificar quem não vai alterar. Ah, peraí. O que não vai alterar? É a parte que não é álcool. Então eu vou fazer o cálculo em cima da parte que não é álcool. Ok? Vamos para a próxima questão, questão 46. Na questão 46 ele fala assim para a gente. O gráfico a seguir representa uma função quadrática dos reais em reais, definida por f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c em reais e a diferente de zero. Pode-se afirmar que o quê? Bom, pessoal, essa é uma questão super simples, só que ela é uma questão que requer um pouco de conhecimento nosso em relação ao desenho de uma parábola. Como que a gente vai saber o desenho de uma parábola só olhando para os sinais da função? Sempre, galera, sempre que o meu A for positivo, a gente vai ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. Já quando o meu A for negativo, essa mesma parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Essa é a diferença que o sinal de A faz. Agora vamos ver a diferença que o sinal de B faz. Quando o meu B é positivo, você sempre vai ter uma parábola tocando no eixo Y na subida dela. Então, a gente vai ter uma parábola que veio aqui, teve um mínimo aqui e voltou subindo. Se ela cortou o eixo Y subindo, o meu B é positivo. Não importa como for o desenho da parábola. Pode ser que ela corte assim também, pode ser que ela seja uma parábola para baixo, mas se ela cortou subindo e só voltou a descer depois, ela também vai ter um B positivo aqui, ó. Já quando você tem um B negativo, um B menor do que zero, você tem uma parábola cortando o eixo Y na descida.
Então ela vai fazer isso aqui, ó. Ela cortou aqui na descida, ou então assim. Ela vem, tem o máximo e volta descendo quando corta. Nos dois casos, o seu B é negativo. Tá bom? E como que vai ser o sinal de C? Pessoal, o C basta olhar onde que está tocando no eixo Y e não a forma. Para a gente saber o sinal do B, a gente olha a forma como está tocando. Se estiver subindo, é positivo. Se estiver descendo, é negativo. Para você saber o sinal de C, você olha onde está tocando. Se estiver tocando na parte positiva de Y, é positivo. Então, C é maior do que zero. C é maior do que zero quando o gráfico toca na parte positiva de Y. Ou C é menor do que zero quando toca na parte negativa de Y. Ok? Quando a parábola toca na parte negativa de Y. Dessa forma, a gente pode resolver a questão. A gente sabe então que se a parábola está voltada para cima, o nosso A vai ser positivo. Porque está tocando aqui no eixo Y descendo, o nosso B vai ser negativo e o nosso C vai ser positivo, porque também está tocando na parte positiva de Y, em vez de estar aqui na parte negativa. Ó. Tá? Qual que vai ser a nossa resposta, então? A maior que zero, B menor que zero e C maior do que zero. Resposta letra D de dado. Beleza? Vamos, então, para a questão 47. Questão 47, ela está falando o que para a gente? A soma de todos os números naturais ímpares até 2019, menos a soma de todos os números naturais pares até 2019, é igual a quanto? Pessoal, essa aqui é uma questão típica de progressão aritmética, né? Bastaria a gente somar todos os números naturais ímpares, ou seja, com uma razão de 2 em 2, e subtrair todos os números pares. Só que pensa comigo, o trabalho que isso vai dar, principalmente trabalhando com números que não são exatos, né? Provavelmente você ia gastar pelo menos uns 10 minutos ou até mais nessa questão aí. Se a gente pegar, por exemplo, e nesse caso, você sempre tem que fazer isso para poder ganhar tempo nas questões. Utilizar exemplos parecidos, tá? E ver se você encontra alguma coisa a ver com aquilo. Vamos pegar, por exemplo, a soma de todos os números ímpares até 5 menos a soma de todos os números naturais pares até 5. E ver se isso tem alguma coisa a ver que a gente pode jogar para resolver a questão. Bom, quais são os números naturais ímpares até 5? 1, 3 e 5. A soma deles dá 9. Qual que é a soma de todos os números naturais pares até 5? 2 mais 4, 6. Quanto que dá um menos o outro? Dá 3. Tá? Vamos fazer agora o mesmo exemplo utilizando o número 11. Um número qualquer aqui, 11. A soma de todos os números naturais vai dar 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Isso aqui dá 1 e 3, 4, 4 e 5, 9, 9 e 7, 16, 25, 36. E da mesma forma, se eu quero somar os pares, a gente vai ter 2 mais 4 mais 6 mais 8 e mais 10. Aqui a gente vai ter 6 com 6, 12, com 8, 20. Resultado final, 30. 36 menos 30, a resposta é 6. Ok? O que isso fala pra gente? Bom, quando eu peguei o 5, a resposta deu 3. Quando eu peguei o 11, a resposta deu 6. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que se você tem um número e somar com mais um e dividir por 2, você vai ter exatamente a resposta que o problema está te dando. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 11 mais 1, 12, dividido por 2, 6. Não é? E aí a gente consegue resolver a questão. 2019 mais 1, 2020, dividido por 2, resposta final, 1010. E a gente conseguiu resolver com muito mais facilidade. Isso aqui lá na hora, pessoal, você manda em 2 minutos. Talvez eu tenha até resolvido em menos de 2 minutos. Não contei não, mas deve ter dado no máximo uns 3 minutos para poder resolver.
É muito simples em fazer uma questão desse tipo quando você usa de certas artimanhas para poder sair do problema, beleza? Questão 48. O que está falando aqui na questão 48? Opa, isso. Considere a função de reais em reais uma função definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x, se x é menor ou igual a 1, e menos x mais 2, se x é maior do que 1. Olha só que questão simples. Então ele está te falando aqui o seguinte, que enquanto x for menor ou igual a 1, a gente tem uma aqui, ó. Tudo que tiver para cá vai ser uma função de segundo grau. E tudo que tiver para a direita, ou seja, quando x for maior do que 1, a gente vai ter uma função de primeiro grau. Como é que vai ficar? Olha a bateria querendo acabar aqui já, ó. Deixa eu pausar aqui e volto agorinha. E aí, galera, sabendo disso, a gente pode ver aqui que tudo que tiver à esquerda vai ser uma função de segundo grau, tudo que tiver à direita vai ser uma função de primeiro grau. Obviamente, você não pode ter aqui uma função de primeiro grau à esquerda, então você vai ter que descartar, ou melhor, já pode descartar a letra A e a letra C. Aí a gente fica para poder resolver entre a B e a D. Ora, o que que essa função de segundo grau aqui está dando? O que que essa função de primeiro grau está dando para a gente aqui, ó? Essa função de baixo. Que o nosso A é negativo. O que que significa um A negativo numa função de primeiro grau? Pessoal, A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. É o que está acontecendo aqui na letra D, função decrescente aqui, ó. Então, sem a menor sombra de dúvida, a gente tem uma função quadrática até o ponto onde o x vale 1 e depois ela passa a ser decrescente. Tranquilíssima essa questão também. Letra D. Questão 49. Um carro cujo preço final é de R$ 73 mil pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 4 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de 9 mil e a quarta parcela de R$ 1.000. Na aquisição desse carro, a entrada paga pelo cliente foi de quanto? Pessoal, tranquila essa questão. Olha para vocês verem. A progressão geométrica, ela tem uma propriedade que é muito importante você saber aqui. E aí talvez fosse um pega-ratão, como a gente fala, né? Que algumas pessoas poderiam ter uma pequena dificuldade por não saber dessa propriedade da progressão geométrica. Mas é uma propriedade bem interessante que ela fala o seguinte, que a multiplicação entre o termo antecessor e o termo sucessor de um termo, dentro de uma raiz quadrada, vai ser exatamente igual ao termo, tá? Por exemplo, se eu tenho uma progressão geométrica, 1, 2, 4, 8 e por aí vai. Aqui eu estou multiplicando de 2 em 2. Se você pega 1 vezes 4, dá 4. E a raiz de 4 vai dar exatamente 2. Ok? Então, o termo central, ele sempre vai ser igual à multiplicação entre o que vem antes e o que vem depois dele, dentro de uma raiz. Aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Bom, se ele falou que o segundo termo vale 9 e o quarto termo vale 1.000, a gente consegue achar que o terceiro termo vai ser essa multiplicação entre eles. 9 vezes 1.000 dentro de uma raiz. Quanto que dá 9 vezes 1.000? 9.000 vezes 1.000. 9 vezes 1 é o próprio 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Ok? Que é igual a raiz de 9, 3, e a raiz de 6 zeros fica só 3 zeros. Resposta final, o A3 vale 3.000. E aí, se o A3 vale 3.000, a gente consegue encontrar qual que é a razão de crescimento ou decrescimento dessa progressão. Nesse caso aí, a gente tem A2 igual a 9.000
A3 igual a 3.000, A4 igual a 1.000. O que a gente pode inferir sobre isso? Que do último para o penúltimo está multiplicando por 3. Do penúltimo para o antepenúltimo está multiplicando por 3. A razão, então, vai ser 1/3. Quer dizer que do A2 para o A1 vai ter que também multiplicar por 3. O A1 vai ser 27. Ok? Esse foi o valor da primeira parcela. Como que a gente faz para poder achar o valor da entrada que ele deu? Basta a gente somar aqui todo mundo. 27 mais 9, 36. 36 com 3, 39. 40 mil. 40 mil é todo o valor que foi parcelado. Se esse valor foi parcelado, a gente pega 73 mil, que era o que custava originalmente o carro. 73 mil menos 40 mil, a gente tem que o resultado final da entrada, agora sim a resposta da questão, é 33 mil reais. Beleza? Isso aqui foi o valor da entrada. Então a gente calculou quanto que valia cada uma das parcelas, somou as parcelas para poder achar quanto ao todo que foi parcelado, e aí você subtrai do valor que custava originalmente o carro para poder achar quanto que era a entrada. Beleza? Questão 50. Vamos ver ela aqui agora. O esboço de gráfico abaixo pode representar uma função de reais em reais dada por letra A, letra B, letra C e letra D. Ok. Pessoal, essa é uma questão de função exponencial, porque é quando o x está aparecendo lá no expoente. E como que a gente faz para poder resolver ela? Bom, a gente sabe que quando ele está considerando x igual a zero, o meu y está valendo 2. Ou o meu f de x, né? Y a gente sabe que é igual a f de x. Se quando x é 0, o y é 2, basta eu jogar 0 aqui, ó, no lugar de x, e ver em qual delas que o y vai valer 2. Nesse primeiro caso aqui, tudo elevado a 0, pessoal, qualquer coisa elevado a 0 sempre dá 1. Todo mundo sabe disso. Então, a elevado a 0 vai dar 1. 1 mais 1 vale 2. Então, nessa aqui, por enquanto, está certo. Na letra B, também é a mesma coisa, né? Já que é a mesma função que ele está dando. Na letra C, não, porque a elevado a 0 é 1. 1 mais 2 está dando 3. Então, deveria estar passando no 3 aqui, ó, que não é o que está acontecendo. E aqui na letra D, ele está falando que a elevado a 0 é 1, 1 menos 2 é menos 1. Também está errado, porque ele não está passando aqui no menos 1. Ele está passando lá no 2. Então, a gente ficaria só entre A e a B. E aí, na A ele está falando que o A é menor do que 0. Na B ele está falando que o A é maior que 0. Pessoal, sempre a base da função exponencial, ela pode ser positiva ou negativa. Quando ela é positiva, a gente vai ter uma função crescente. A maior do que 0, a função é crescente. Quando ela é negativa, ou seja, a menor do que 0, a nossa função exponencial vai ser decrescente. Ok? Ela vai decrescer, que é o que está acontecendo aqui nessa questão. Então, essa função, ela é uma função decrescente, ela é uma função que tem A menor do que 0. Ok, galera? Vamos então para a questão 51, vai ser a última questão da prova de matemática. Bora lá! O esboço de gráfico da figura abaixo foi desenhado utilizando uma escala logarítmica para o eixo y. As ordenadas representam um logaritmo na base 2 dos valores da função. E ele está querendo saber qual que é a função representada pelo esboço do gráfico. Galerinha, eu estou vendo aqui nas alternativas a presença desse log e desse log. Ok, logaritmo e logaritmo. E olha que maravilha. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. E ele está me falando que quando x vale 0, o y vale 2. X igual a 0, y igual a 2. Mas pensa comigo, qual que é a condição de existência de um logaritmo? A condição de existência de um logaritmo, log de A na base B, ele fala para a gente que o A tem que ser maior que 0, o B tem que ser maior que 0
e o b tem que ser diferente de 1. Se o a é maior que 0 e o b é maior que 0, como é que ele pode estar considerando um valor real aqui, que no caso é 2, para quando o x vale 0? Esse x aqui não pode valer 0 não. De jeito nenhum esse x pode valer 0. Então, de cara, descarta a letra descarta a letra B e a letra D. Ok? Eu nunca vou poder ter 0 aqui no meu logaritmando. Se ele está considerando que quando x é 0 existe um valor para a função, existe um valor real, que no caso é 2, essas duas alternativas não podem ser. E aí a gente basta jogar os valores que a gente tem nas outras duas alternativas para poder descobrir qual delas que é a resposta. Quando você tem x igual a 0, aqui vai ficar 2 raiz de 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 2 é o próprio 2. Ótimo, essa aqui deu certo. Vamos ver então quando x vale 2. Quando x vale 2, eu vou apagar aqui agora e fazer com 2. Quando esse x vale 2, a gente tem 2 raiz de 2 ao quadrado, isso aqui dá 8, pessoal. Tá? Porque 2 raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz de 8. Isso ao quadrado fica o próprio 8. E 8 vezes 2 dá 16. Ele está ligando aqui no 4, ó. Ele não está ligando em 16. Ah, professor, mas eu não sei que 2 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 8, não. Beleza, mas você sabe que raiz de 2 ao quadrado fica 2. E o 2 ao quadrado fica 4. 4 vezes 2 dá o próprio 8. Então você não precisava saber que 2 raiz de 2 é igual a raiz de 8. Aí a gente tem que quando você colocou 2 aqui no lugar de x, você teria que ter encontrado 16. E não foi o que aconteceu. Você encontrou 4. Então a letra A também não pode ser resposta, só que pode ser resposta a letra C. Se a gente for tirar a prova, a gente vai ter isso aqui, ó. Se eu coloco 2 aqui no lugar de x, você vai ter raiz de 2 ao quadrado, é o próprio 2. 2 vezes 2 daria 4. Se a gente fizer com o 4, raiz de 2 elevado à quarta fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8, que dá o mesmo 8 que ele encontrou aqui. Ok, galera? Então, realmente ficou a letra C como resposta. Pessoal, essa aí foi a prova de matemática do PAES 2019, beleza? Agora, na segunda parte do vídeo, a gente vai ver a prova de química. Então, se você está gostando dessa resolução, curte o vídeo aqui pra gente, compartilha com seus amigos para eles também saberem como que foi essa prova do PAES. Muita gente teve dúvida em algumas questões e tal. Então, manda para eles poderem ver a resolução. E é isso aí. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.